vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas exorta os militares a afastarem-se das disputas políticas. Atualize-se diariamente durante o telejornal na televisão da Guiné-Bissau. Boa noite. O Ministério da Saúde Pública, através dos seus parceiros, quer mais engajamento das comunidades na prevenção e no combate à Covid-19. E para concretizar este objetivo, reuniu-se com os chefes tradicionais e líderes religiosos das regiões de Gabu e Bafatá. O encontro de trabalho sobre a necessidade de reforçar a sensibilização de como evitar a doença Covid-19 foi realizado em Gabu e Bafatá, dentro da orientação do projeto denominado Resposta à Covid-19, e contou com a presença dos régulos e líderes religiosos. A comunicação principal é a preocupação da existência ainda da doença na Guiné-Bissau e como a população está a lidar com ela. Por isso, o envolvimento de regulados é a estratégia salutar no combate à doença. Ajudaria muito porque a maioria das tabancas também não tem acesso às rádios e com a presença dos régulos aqui vai fazer com que essa informação chegue a todas as tabancas. Entretanto, o Fórum dos Régulos funcionará como canal central de informação ligado ao vírus e à sua contaminação e prevenção, motivo pelo qual os régulos das duas regiões do país assumiram perante público o engajamento na divulgação das informações através dos chefes de tabanca. Devido à especificidade da região de Gabu, o reforço de sensibilização e a presença dos régulos na mesma é uma estratégia de extrema importância. Tem muita importância e neste momento ainda que se constata casos de Covid aqui na região, até este momento nem a população completa conseguiu vacinar e, portanto, é necessário que se faça a vacina. Portanto, para que isso aconteça, a população tem que ser muito bem sensibilizada. Os régulos têm muita influência em cima nas populações. Projeto de resposta rápida à Covid-19, comunicação de risco e engajamento comunitário reuniu 32 régulos e líderes religiosos da Zona Leste numa reunião de sensibilização sobre prevenção de Covid-19 nas tabancas. Reforçar o conhecimento das pessoas sobre a prevenção da Covid-19 é uma única forma de travar o aumento dos casos a nível nacional. Palavras do coordenador do projeto de resposta à Covid-19, Sidi Mohamed Jaquité. 44 curandeiros tradicionais identificados nas duas regiões leste do país servirão de multiplicadores de informação nas tabancas através de sensibilização sobre a existência de casos de Covid-19 entre as pessoas. Para o coordenador do projeto, há toda a necessidade de reforçar a sensibilização porque se nota fraca aderência das medidas preventivas. Do Ministério da Saúde, mas também dos parceiros. De todos os parceiros, também dos governantes, porque a última campanha de Covid que nós fizemos, os resultados esperados não foram atingidos. Então tem-se uma certa preocupação de se fazer mais uma outra campanha só para fazer. Então estamos a preparar para poder fazer uma campanha que seja uma campanha mesmo. A perspectiva do Ministério da Saúde e os seus parceiros é atingir o máximo de pessoas possível. Estamos à espera do engajamento comunitário para que todos possam ser vacinados. São líderes tradicionais, são ouvidos nas comunidades. Os régulos são ouvidos nas comunidades. Os curandeiros são ouvidos na comunidade. Então, para se fazer uma comunicação de risco para engajamento comunitário, tem que se ter a confiança da população. Então, nós estamos a procurar, aliás, procuramos as pessoas que têm a confiança da comunidade para serem os mensageiros dessa mensagem. Os curandeiros se comprometeram em colaborar na divulgação das medidas preventivas aos que procuram os seus serviços a fim de evitar mais uma vez a propagação da doença. Os trabalhos de sensibilização serão feitos a nível nacional e decorrerá durante a vigência do projeto. Segundo os responsáveis do projeto, a perspectiva é atingir o máximo número de vacinados em relação à última campanha de vacinação contra a Covid-19.
O Governo vai promover um segundo encontro com os partidos políticos. Segundo o Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian, o objetivo é de encontrar consenso e solução viável para a realização das eleições legislativas. À saída da reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian, foi interpelado pelos jornalistas sobre o estado de preparação das legislativas na Guiné-Bissau e prontamente respondeu. Necessário que é para fazer o licenciamento de raiz e imprimir os cartões para ser entregues. E agora, começamos de data de 18 para trás para ver aquilo que está dentro do limite. E os partidos políticos, na reunião que tivemos, reagiram de que, de facto, a data de 18 de dezembro não é realizável. Então, nós, o que vamos fazer agora, vamos ter o segundo encontro com os partidos políticos, que é para tentar arranjar um consenso sobre a data. O Governo não quer decidir isso sozinho. Nós queremos que haja uma participação de todos os partidos, todos os atores nesse processo. Por isso é que nós dissemos o Governo já está, a CNE e a GETAP, já está em condições porque tem material necessário para o efeito. Então, começamos de data de 18 de dezembro para ver os prazos daquilo que temos. E aquilo que resta vai ficar para fora. Se os partidos concorrem que é para irmos a eleições nessas condições, estamos prontos. Agora, se houver reação contrária, então aí vamos ter que concertar com os partidos políticos, chegar a um consenso, e só depois disso é que nós podemos apresentar ao Presidente da República aquilo que temos no cronograma eleitoral. Mas por enquanto não podemos fazer porque é preciso essa concertação definitivamente com os partidos. Como se pode constatar nas afirmações do primeiro-ministro, o governo pretende realizar um segundo encontro com os partidos políticos à procura de consenso para a realização das eleições legislativas. Por responsabilidades caso as eleições vierem a não ter lugar na data prevista, é uma das opiniões defendidas por Seibana Baldé. O ativista e gestor de projetos sugere um novo xadrez político com pessoas independentes e tecnocratas. Ativista e gestor de projetos Seibana Baldé entende que eleições não vão ser realizadas na data de 18 de dezembro, porque, como observador atento, não houve atualização do caderno eleitoral nem recenseamento. Disse que o último feito suscitou várias incompreensões e poucos consensos. Baldé entende que o presidente deve questionar o governo sobre a dúvida que se paira e, caso não venha a ter lugar, deve-se apurar a responsabilidade política, uma vez que deixou-se cair por terra as orientações do primeiro magistrado da nação. Disse que o atual governo não tem condições de continuar, uma vez que possui elementos que são dirigentes, líderes dos partidos políticos, que durante o processo eleitoral vão jogar o papel de árbitros e jogadores ao mesmo tempo. Como solução ou alternativa, defende a criação de um novo xadrez político com pessoas independentes, as que não estão comprometidas com nenhum partido político. Greve nos hospitais, saúde e droga em voga são sinais evidentes que o atual governo demonstra que falhou no seu todo. Mesmo entendimento tem um antropólogo e investigador permanente do INEP. João Paulo disse que tudo o que devia ser feito é que começou a ser feito agora. Esclarece quando se diz que há imposto da democracia, condição e recursos mínimos para suportar eleições no contexto financeiro. Até hoje não se sabe quanto o governo já arrecadou. Quando se fala do imposto de democracia, é bom entender de que a democracia ela é ampla, não se resume simplesmente à realização de eleições. Há tempos que os guineenses votam e não celebram a democracia. Portanto, a democracia ela é ampla e inclui vários direitos, vários deveres, inclui inclusive várias benesses, desde a infraestrutura, a mobilidade, as escolas, hospitais, etc. Portanto, a democracia é ampla. Portanto, quando se fala do imposto da democracia e volta todo esse dinheiro, esse imposto para a realização das eleições, já começamos mal. Entende que a expectativa do povo está frustrada e as eleições não vão trazer novidades. As expectativas
infelizmente já foram minadas. Portanto, toda essa questão da realização das eleições. É bom também que se entenda que as eleições legislativas não vão resolver os problemas dos guineenses. Os guineenses já votaram bastante, vão continuar a votar. É preciso que, em primeiro lugar, haja uma concertação, haja um diálogo interno, profundo, sincero, honesto, entre atores políticos, que possa, inclusive, envolver a sociedade civil, envolver diversas quadrantes sociais que possam dar alguma contribuição para que haja um consenso. Vamos realizar eleições no dia 18. E depois do dia 18, o que é que vai ser? Fortificar o diálogo é a via que pode suscitar a normalidade, a paz social e a tranquilidade. O antropólogo e investigador do INEP aponta o diálogo com todas as forças vivas da nação como forma de resolver o problema. João Paulo sugere que os sindicatos desempenhem um papel que permita ultrapassar alguns desconsensos existentes. Uma situação grave que precisa ser tratada com muita cautela e muita prudência, mas ao mesmo tempo que, quando se fala também da própria questão das greves nos setores sociais, é preciso que haja um diálogo. O Estado deve estar preparado para dialogar com os sindicatos e acabar com essa greve. A Guiné-Bissau padece de problemas com médicos, professores. Há déficit de médicos no interior do país, inclusive em Bissau. O sistema de saúde da Guiné-Bissau é decadente. O sistema educativo está de rastros. É preciso que os sindicatos também possam ser tomados, não só como a oposição, uma entidade que só sabe fazer a greve. É preciso que os sindicatos sejam partes que possam encontrar soluções para os problemas da saúde, da educação e outros setores sensíveis da sociedade. Outra questão tem a ver com a caducidade da Comissão Nacional de Eleições. Para João Paulo, uma situação a resolver. Questionado sobre a nova conjuntura em termos governativos, aponta os enquadramentos possíveis, que passa pelos partidos com assento parlamentar e os tecnocratas. É preciso que os partidos que estão presentes no Parlamento, ou que estavam presentes no Parlamento ou destituído, possam fazer parte da organização das eleições legislativas, do começo ao fim. Partidos com assentos parlamentares ou então tecnocratas? Bom, é preciso que se vê também, que se pense num governo de coesão nacional, que não envolva só dirigentes políticos, até porque na altura em que estamos aqui a gravar esta entrevista, a confiança da população nos políticos está em causa, está em crise. Há uma desconfiança enorme se esses políticos que a Guiné-Bissau tem hoje podem efetivamente guiar o destino deste país. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Grava o seu nome e a sua função. João Paulo Pinto Cor, antropólogo e historiador, investigador permanente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, INEP. Muito obrigado. Mesma opinião com o seu antecessor. Os dirigentes e líderes partidários não devem estar a jogar o papel de árbitro e jogador ao mesmo tempo. Em outubro celebra-se Dia Mundial de Lavagem das Mãos. É nesta ocasião que a Diretora-Geral dos Recursos Hídricos proferiu uma mensagem alusiva à data em nome do Ministro dos Recursos Naturais. A mensagem do Ministério dos Recursos Naturais alusiva ao Dia Mundial da Lavagem das Mãos destaca a importância da higienização das mesmas na prevenção das doenças e salvar vidas. Gostaria, portanto, de aproveitar o fato de celebrarmos hoje o Dia Mundial da Lavagem das Mãos para apelar aos parceiros a intensificar estratégias que visam apoiar o governo e aumentar o acesso aos serviços de água potável e ao saneamento básico, uma vez que a lavagem das mãos com água e sabão faz parte das intervenções economicamente mais vantajosas para reduzir a transmissão de doenças. Exorto a todos a levar em consideração que cada segundo conta para salvar vidas e cada um de nós, nossas famílias, nossas comunidades e toda a nação guinense devemos junto promover esse ato tão simples, eficaz e abordável, visando combater epidemias e salvar vidas.
Portanto, juntos continuemos a lavar as mãos na perspectiva de continuarmos a prevenir a pandemia Covid-19. Apesar dos dados do inquérito aos indicadores múltiplos 2020 demonstrarem melhoria nesta matéria, ainda há muito por fazer no país. No país, os dados do sexto inquérito dos indicadores múltiplos, MIX 6, demonstraram uma melhoria da situação de lavagem das mãos em 2020. Assim, segundo o MIX 6, apenas 26% das famílias guineenses dispõem de um lugar apropriado e permanente para a higienização das mãos com água e sabão quando necessário, contra apenas 18% em 2014, segundo o MIX 5. Unidos para a higienização das mãos é o lema do presente ano. Fátima Assar Mizé fala da estratégia do governo para o assunto. O acesso à água, além de ser um direito humano mundialmente reconhecido, é um elemento fundamental para a prática diária de higienização das mãos com frequência. Desta forma, constitui prioridade do atual Executivo reduzir a desigualdade no acesso de água de fonte segura nas zonas urbanas e rurais, que, segundo dados do MIX 6, é de 82% em centros urbanos contra 47% nas zonas rurais. O Dia Mundial da Lavagem das Mãos visa chamar a atenção para o papel decisivo que a mesma desempenha na prevenção de doenças e para salvar vidas. O Bissau, Conferência Nacional e Internacional sobre a Inclusão Social. A ocasião serviu para o coordenador do movimento Ribaguiné afirmar que o país não se constrói apenas com uma camada social. Sob lema Jumbai de Buri Diressa e de Junta Sentido para a Computera, está a decorrer em Bissau a Conferência Nacional e Internacional da Inclusão Social, organizada pelo movimento Ribaguiné. O encontro, com a duração de 3 dias, visa elaborar estratégias para fazer face ao desemprego, desencorajar a imigração irregular e atrair mais investimentos para o país. Segundo o coordenador do movimento Ribaguiné, o país não se constrói apenas com uma classe social. Portanto, é preciso trabalhar na inclusão social para que todos, de uma maneira geral, possam participar no desenvolvimento do país. Fizemos questão de fazer todos os guineenses que lá estão, quer no local, no sítio onde que seja, parte do mundo, estou a dizer em termos geral, para poderem voltar à Guiné-Bissau, porque muitas vezes nós estamos a ver, estamos a assistir muita coisa. Quer dizer, os migrantes lá, por exemplo, em Portugal e França, quando vem, não conseguem chegar aqui com meios financeiros que têm. O que é que fazem? Vão lá para o Senegal ou para a Gâmbia, lá vão construir as casas, porque a alegação deles é que não há clima da paz. Agora, nós é que temos que construir, é por isso que não é por acaso está aqui uma conferência nacional e internacional de consciencialização e de inclusão social. Não obstante, Pierre Tomás Mendes reconhece que para alcançar o desenvolvimento almejado é preciso que haja paz e convida a todos para participarem nesse processo. A mesma ideia foi defendida pelo representante do Comissariado da Polícia da Ordem Pública, dizendo que a Polícia da Ordem Pública tem uma função fundamental, que é garantir a ordem e a tranquilidade pública e o normal funcionamento das instituições democráticas. Só com essa garantia da segurança é que um país se consegue alavancar-se. Ou seja, um país só consegue captar investimento estrangeiro quando tiver segurança. O movimento Ribaguiné, com o slogan Junta Monta Computera, foi fundado em 2020 com o objetivo de desencorajar a imigração irregular e atrair mais investimentos. O vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas apela aos militares a afastarem-se de querelas políticas. O apelo de Mamadou Touré foi registrado nas celebrações do 48º aniversário da criação da Polícia Militar. Sob lema ajudar a cumprir pátria ou morte, venceremos e nunca seremos vencidos, a Polícia Militar comemora 48º aniversário. A Companhia de PM foi criada após a proclamação da nossa independência nacional na colina de Boé, que ficou decidida
em organizar, preparar grupos de jovens militares combatentes. Na altura foram destacados para receberem a formação na República de Cuba, para assumirem controle de patrulhamento da cidade de Bissau e, consequentemente, assegurar a entrada de membros do Partido Libertador. Na ocasião, o vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas apela aos militares para se afastarem das querelas políticas. Mamadou Touré enaltece igualmente o esforço do batalhão de PM em garantir a segurança a nível da capital e nos bairros arredores. O coordenador da Polícia Militar, Orlando Tungana, lamenta as dificuldades que enfrentam. O batalhão do PM está com uma determinada falta de alguns meios para os seus trabalhos do dia a dia, tais como recurso humano, transporte e na formação dos seus efetivos. A Corporação da Polícia Militar foi fundada em outubro de 1974, após a proclamação da independência em Boé. Serafim Paló foi eleito presidente do Quadro Nacional de Concertação no âmbito do Programa de Agricultura Ecológica. O responsável sugeriu a produção e o consumo de alimentos provenientes da agroecologia. No fim dos 3 dias de trabalho, foi possível a criação do Biro do Quadro Nacional de Concertação de atores do Programa de Agricultura Ecológica da CDAO a implementar na Guiné-Bissau. Constitui-se um biro operacional, não é, de agroecologia na Guiné-Bissau, composta por várias organizações. Esse biro terá essa missão de tentar influenciar, tentar capacitar, de tentar fazer a advocacia, lobby dentro do país para que o conceito de agroecologia seja uma realidade, para que o sistema de produção de agroecologia seja uma realidade, portanto, na Guiné-Bissau, permitindo assim um sistema de saber, um sistema de ser, um sistema de valorizar a produção, portanto, local, tendo em conta que as práticas da agroecologia são sustentáveis, são duráveis, são baratas, tudo é nacional. Então isso vai permitir de que o país vai aumentar mais a sua economia, não é? Mas de uma forma em que a produção será de uma produção natural e saudável para o seu consumo. Constituído por várias organizações, o presidente do Biro do Quadro Nacional de Concertação, Serafim Paló, defende a produção e consumo de alimentos provenientes da agricultura ecológica. O nosso desejo hoje em dia na Guiné, sobretudo em Bissau, que na comercialização, todos nós vamos consumir produtos na base de legumes e hortaliças, entre os outros, não é? Cereais, base de um sistema agroecológico. Porque, vejamos, se a produção em agrotóxicos faz mal à saúde, então vamos procurando alternativas. Por exemplo, um bioativador, que é a moringa, que é a nenebadagem, que favorece o crescimento rápido da planta. A nenebadagem substitui 100% o nitrogênio, o azoto, não é? Um saco de nitrogênio custa muito dinheiro, mas 5 quilos, 10 quilos de nenebadagem, que é a moringa, não é? Você faz um bioativador de moringa que favorece o crescimento da planta em 25 dias. O mandato do Biro do Quadro Nacional de Concertação é apenas de 2 anos. Foram impulsados membros da comissão organizadora do primeiro Festival Cultural de Bandé. O evento irá decorrer sob o lema Bandé Terra Sabe. É com estes ritmos e danças do agrupamento cultural Netos de Bandim que se deu início ao lançamento oficial do projeto da primeira edição do Festival Cultural de Bandé, subordinado ao lema Bandé Terra Sabe. O Festival Cultural de Bandé é o melhor que poderia acontecer neste momento, pois que a capital Bissau, por extensão todo o território nacional, está carente de programas e meios voltados
para animação e manifestação cultural. A cultura é um ponto de ligação entre gerações do passado e do presente. Por isso, resgatar os valores centrais é um legado histórico que simboliza a nossa identidade, mediante os mitos, ritos, elementos místicos e religiosos que satisfazem a nossa alma. Pretende-se, com o festival, marcado para fevereiro de 2023, resgatar os valores históricos, culturais e ancestrais de Bandé. Este projeto é para unir os filhos de Bandim, para divulgar a história do nosso bairro e também de poder sensibilizar as pessoas em relação à convivência social, porque sabemos que o bairro de Bandim é um bairro multiétnico e multicultural. Então é importante que tenhamos esse espaço de concertação e de convivência social. O lançamento oficial contou com a presença de representações diplomáticas, músicos e demais convidados. Este festival com certeza vai ser o maior festival de bairro aqui em Bissau. Porque já o lançamento mostra, nunca se fez o lançamento de um festival, hoje de um projeto de festival aqui em Bissau. Então nós já fizemos, mostramos a diferença. Mas vai trazer de bom, porque vamos identificar as pessoas que possam realmente mostrar os seus talentos, vamos resgatar as histórias, vamos trazer os turistas para o bairro de Bandim, para Bissau, e também os filhos de Bandim na diáspora vão poder participar e os moradores de Bandim, sobretudo homens, mulheres e jovens, vão poder realmente trabalhar durante os 3 dias do festival e ter um rendimento que possa realmente ajudar a economia familiar. É um simples aquecimento e o festival, que terá a duração de 3 dias, promete ser um autêntico carnaval. Foi encontrado morto no bairro de Santa Luzia. A situação foi registrada concretamente no mercado local. Um homem de aparentemente 20 anos de idade morreu ao sofrer uma descarga elétrica quando tentava entrar em um estabelecimento comercial no mercado de Santa Luzia. O corpo do homem foi encontrado à frente de um cacifo com as mãos grudadas em cabos de energia. Este cacifo já tinha sido alvo do suspeito várias vezes. Segundo o relato do irmão, há muito que tentava convencer o irmão a abandonar a delinquência, mas sem sucesso. O presidente da Associação do Retalhista do Mercado de Santa Luzia afirma que recebeu várias denúncias do roubo no mercado nos últimos tempos, o que lamenta. A polícia e os bombeiros estiveram no local para a remoção do corpo da vítima. Está completa a primeira parte desta edição do Telejornal. A sua atenção é sempre digna dos nossos agradecimentos e contamos consigo logo depois da pausa. Obrigado pela atenção e eis o prosseguir do Telejornal com notícias do âmbito internacional. Começamos pelo Senegal, onde decorre um estudo sobre a água. As últimas amostras foram recolhidas. Foi a última etapa de uma missão que durou quase 2 anos. No sul do Senegal, no rio Casamance. Os cientistas do barco Tara efetuaram os seus últimos levantamentos com estas gestas bastante finas, coletam a água e depois filtram com o objetivo de compreender o mundo microscópio dos oceanos. Cada litro de água do mar contém entre 10 a 100 bilhões de micro-organismos. Então, c'est le poumon des océans et des mers. Os problemas do mar e dos oceanos são capazes de fazerem passar o CO2, que entram diretamente na cadeia alimentar, mas o carbono. Isso quer dizer que controlam muitas coisas no ecossistema. É preciso estimar a sua fragilidade e de melhor poder preservá-los. Hoje estamos no estudo destes conhecimentos. À l'étape da connaissance. À bord, les scientifiques se relaient. Ao bordo, os cientistas substituem-se. Hoje, eles são 5, vindos de vários países. José Berta é espanhol e é engenheiro oceanográfico e assegura-se do bom funcionamento do instrumento com esta sonda chamada CTD. Cherche, comme cette sonde appelée CTD. C'est un capteur océanographique très connu. É um captador muito conhecido e utilizamos este captador para descrever a prioridade da água em relação à temperatura, o oxigênio e a clorofila A. L'oxygène et la chlorophylle A. Sur cette dernière partie de la mission, sobre esta última parte da missão, o estudo se concentra particularmente sobre os microplásticos.
As colheitas se fazem com certeza no mar, mas também na terra, como nesta ilha de Carabana. Une expérience scientifique, mais aussi humaine. Uma experiência científica, mas também humana. Sobre este barco de 36 metros, 13 pessoas coabitam dia e noite, onde esses cientistas trabalham de mãos dadas. Martin é o capitão do barco e a sua missão é muito difícil num contexto sanitário mundial caótico. Percorreram 70 mil quilómetros ligando o Chile e depois o Antártico e os oceanos, para depois remontar para as costas africanas. Uma grande experiência que foi financiada por fundos públicos como privados. Em 22 meses, perto de 40 amostras foram coletadas entre 0 a 1000 metros de profundidade. Uma base de dados sem precedentes. E é primordial para compreender o impacto das mudanças climáticas e da crise ecológica atual. Fará agora 20 anos que este barco vasculha os oceanos para poder descobrir as diversidades marinhas. Já percorreu o equivalente de 12 vezes a volta da Terra. Crise de combustível em França põe o governo e os sindicatos de costas voltadas. Para minimizar os impactos da greve, o governo francês viu-se obrigado a recorrer à requisição civil. Crise dos combustíveis em França ainda sem fim à vista. O governo francês avançou para uma segunda requisição civil de trabalhadores em greve, desta vez para um complexo da Total na Flandres. De Dunkerque saíram esta quinta-feira à tarde os primeiros caminhões em 2 semanas. Uma primeira requisição civil já tinha desbloqueado um outro armazém da Esso ExxonMobil na Normandia. A decisão do governo é contestada pela principal confederação de sindicatos francesa. A CGT invoca o direito à greve e apela a um alargamento da paralisação a todos os trabalhadores nas empresas públicas e privadas, greve geral por salários mais elevados. Por toda a França, vários depósitos continuam bloqueados. A falta de combustível faz-se sentir no consumidor. 1/3 das estações de serviço do país têm falta de um ou mais combustíveis. Soldados ucranianos beneficiam de uma formação militar no Reino Unido. Prevê-se no total a formação de 15 mil soldados ucranianos. De treino para enfrentar um verdadeiro campo de batalha. Um grupo de soldados ucranianos está a receber formação militar no Reino Unido. E em breve, soldados de toda a Europa juntam-se ao programa. Depois de meses de negociações, os embaixadores da União Europeia chegaram finalmente a um acordo sobre a formação de 15 mil soldados ucranianos em vários Estados-membros. O Reino Unido lidera o programa. Aprendi todo tipo de coisas. Tive formação tática, tive formação em medicina no terreno, em primeiros socorros. Tive também formação psicológica para voltar ao campo de batalha. É o que levo daqui dos meus instrutores britânicos e ucranianos. Я готовий до того, що я піду до поля бою і дійсно там покажу все, на що і чого я тут навчився. Claramente, as operações defensivas são um aspecto, mas como se viu no progresso que está a ser feito pela Ucrânia no leste do país, mudamos a natureza do treino para ser mais ofensivo. Portanto, estão completamente prontos para continuar os progressos que estão a ser feitos. Enquanto os ucranianos treinam em solo estrangeiro, os russos preparam-se em casa. A mobilização dos reservistas foi considerada caótica e precipitada e gerou críticas a nível interno, alimentadas ainda mais pela morte de 5 recrutas recentemente em circunstâncias desconhecidas. O Kremlin afirmou que vai tentar retificar falhas no processo de mobilização. E é pela formação de soldados ucranianos em terras britânicas que damos por terminar esta edição do Telejornal a partir da televisão da Guiné-Bissau. Agradecemos a sua atenção, boa noite, fique bem e até logo depois, quando forem 21 horas para o Jornal Nacional. Fique bem e até logo.